a todos, sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela vossa presença. Está aberto o nosso colóquio, promovido pela Cáritas Paroquial Nossa Senhora do Rosário, no âmbito do Plano Pastoral Diocesano e da Ouvidoria, subordinado ao tema Edificar o Bem Comum, tarefa de todos e de cada um. É um enorme prazer podermos contar com a presença do Sr. Padre Dr. Álvaro Fonseca, Vigário-Geral da nossa Diocese, e da Sra. Engenheira Anabela Borba, Presidente da Cáritas Diocesana de Angra, da Açores. Peço desculpa. Pronto, em primeiro lugar, vamos fazer uma oração inicial, que faz parte aqui do nosso programa. Jesus, vós nos enviai o Pai, para prevenir aqueles que não nos esqueces. Vós vieste até nós fazendo bem e curando os nossos males, anunciando a palavra da salvação e dando-nos o pão que permanece para sempre. Sede o nosso companheiro nos jardins do nosso peregrinar. O vosso Espírito Santo lava os nossos corações, anima a nossa esperança e agrava a nossa inteligência, para que os nossos irmãos e irmãs na fé vos conheçamos nas Escrituras para participar. O vosso Espírito Santo faça de nós um só corpo e nos ensina a caminhar humildemente neste mundo, na justiça e a verdade, como testemunhas da vossa ressurreição. A comunhão com Maria, que nos deste também aos pés da cruz, e por vosso intermédio seja louvado com glória e bendito Pai, no Espírito Santo e na Igreja, agora e para sempre. Amém. Vou dar a palavra ao Sr. Padre Rodrigo Barcelos, Presidente da Cáritas Paroquial Nossa Senhora do Rosário, que abrirá a sessão. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. No âmbito do Programa Pastoral Diocesano e de Ouvidoria, a Cáritas Paroquial Nossa Senhora do Rosário pensou organizar um momento de reflexão com 4 objetivos propostos pelo Plano Pastoral Diocesano. Promover a criação, consolidação e conveniente funcionamento de grupos de ação pastoral social, cooperar com outras entidades eclesiais ou não na procura de soluções para os problemas sociais, suscitar e fazer crescer a dimensão social como exigência da vida da própria comunidade cristã, atender prioritariamente a situações de risco, como por exemplo a pobreza infantil, a falta de sentido de vida dos jovens, o desespero da ruptura familiar ou do desemprego, a solidão dos idosos, etc. O tema dos nossos trabalhos é o da Semana Nacional da Cáritas, edificar o bem comum, tarefa de todos e de cada um. As exigências do bem comum derivam das condições sociais de cada época e estão estreitamente conexas com o respeito e com a promoção integral da pessoa e dos seus direitos fundamentais. Essas exigências referem-se antes de mais ao empenho pela paz, à organização dos poderes do Estado, a uma sólida ordem jurídica, à proteção do ambiente, à prestação dos serviços essenciais às pessoas, alguns dos quais são ao mesmo tempo direitos do homem: alimentação, habitação, trabalho, educação e acesso à cultura, saúde, transportes, livre circulação das informações e tutela da liberdade religiosa. O bem comum empenha todos os membros da sociedade. Ninguém está escusado de colaborar e de acordo com as próprias possibilidades na sua busca e no seu desenvolvimento. O documento da Conferência Episcopal de Pastoral Social diz que a grave crise social que nos atinge constitui um forte apelo a examinar e rever os modelos de resposta às dificuldades, a introduzir ajustamentos e a proceder ao incremento de serviços de ação social, onde, sem o contributo de todos, não poderemos sair desta crise. O Santo Padre Bento XVI afirma que a solidariedade consiste primariamente em que todos se sintam responsáveis por todos. No momento atual, o crescente desemprego gera e agrava ambientes amargos nas famílias e na sociedade. O isolamento dos idosos conduz à solidão extrema na própria morte. E muitas famílias de todas as idades, particularmente as suas crianças, não conseguem prover às suas necessidades básicas.
De tudo isto resultam graves situações de desencanto e de ruptura verdadeiramente alarmantes. Em tal encruzilhada sem saída à vista, somos interpelados a optar por um caminho diferente do passado, optando claramente pelo bem comum, sem perdermos de vista o destino universal dos bens do mundo. Também nós sentimos, embora em menor escala, o peso da grave crise económica. Estamos, neste momento, assistindo ao fecho de uma das maiores empresas da nossa ilha, que muito vai mexer com a nossa economia interna. O que fazer? Que respostas dar? Como ajudar famílias inteiras que dali dependem? As nossas instituições vão começando a sentir dificuldades, mas penso que neste momento, e pelo que tenho aprendido nos últimos tempos, a gestão de uma instituição não pode ser vista de forma estática, mas exige um processo de mudança contínuo. Mas a obrigação de mudança significa que toda a instituição pode e deve ser mudada? A resposta é obviamente que não. Porque, embora vários aspectos da instituição sejam mudados, os valores fundamentais devem permanecer imperativamente os mesmos. Quais são os nossos valores como instituições particulares de solidariedade social? As nossas instituições pautam-se por valores cristãos, sendo que quase todas as instituições da nossa ilha estão ligadas à Igreja Católica. Somos imagem do cristianismo junto das crianças, dos idosos, dos funcionários, das famílias e na comunidade cristã que pertencemos. Não devemos exagerar no conservadorismo dos valores, porque podemos correr o risco de abafar as ideias criativas necessárias para continuar a crescer e a prosperar. Mas aqui encontramos o equilíbrio que as instituições e todas as instituições, sejam públicas ou privadas, têm de dominar. Mudar o suficiente para ter êxito, mudar o suficiente sem que a essência do todo se perca. Citando Dom António, mudança que exige mudança de paradigma e de modelo de desenvolvimento. Numa frase muito mais simples, no lema de vida que não é meu, mas que eu o adotei porque penso que resume este desejo de mudança, tudo ficará na mesma, exceto aquilo que for mudando. Diria mais, temos de assumir o estilo do mandamento novo, com o olhar penetrante da fé, sobre as atuais situações de desumanidade, que exige determinação para rasgar caminhos de sólida esperança. Neste sentido, gostaria de lançar ainda mais uma questão. Como é que todos poderemos estabelecer um equilíbrio delicado entre a necessidade de mudança e a necessidade de continuidade? O equilíbrio entre a estabilidade e a mudança exige um pensamento impossível, a capacidade de oscilar entre diferentes padrões de pensamento para conseguir tirar algum sentido do mundo e da sociedade. É neste sentido que penso que está caminhando neste momento a Cáritas Paroquial de Nossa Senhora do Rosário e o Centro de Bem-Estar Social da Paróquia de Santa Cruz, o Girassol. Não somos um exemplo, mas estamos a tentar ao máximo adaptar-nos à nova forma de estar no mundo e ao desejo de podermos continuar a oferecer à nossa comunidade das flores, juntamente com todas as outras instituições, uma resposta às necessidades concretas da vida das pessoas. Penso que esta crise chama-nos a atenção para mantermos um rumo claro e sermos muito cautelosos no que toca ao modo como as nossas instituições terão de caminhar no futuro que se apresenta muito incerto. Temos de ter a coragem de assumir o estilo do mandamento novo, com o olhar penetrante da fé sobre as atuais situações de desumanidade, exigindo, como disse há pouco, determinação para rasgar caminhos de sólida esperança. Agradeço a presença do Vigário-Geral do SES, o Padre Dr. Hélder Fonseca Mendes,
e a doutora Anabela Borba, presidente da Cáritas Diocesana, pela generosa colaboração neste acontecimento. Agradeço também a vossa presença neste colóquio. Termino com uma citação do documento da Comissão Episcopal de Pastoral Social. A criatividade do amor aplicará em cada circunstância os apelos do Mestre, quebrar rotinas, afastar obstáculos, envolver novos elementos, convocar as comunidades à volta de vias simples e eficazes, será serviço à cultura da dádiva, disse. De seguida vamos dar início às nossas conferências propriamente ditas. Eu vou dar a palavra ao Sr. Padre Dr. Hélder da Fonseca, Vigário-Geral da Diocese, que vai falar sobre o tema Paradigma Social da Identidade Cristã. Felicitar o Sr. Padre Ouvidor Marcos daqui da Ilha das Flores por esta iniciativa e também pela Cáritas da Ilha, pelo nome de Nossa Senhora do Rosário e também pelas outras instituições sociais que estão aqui presentes. Centro Social Paroquial de Santa Cruz, Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, Santa Casa da Misericórdia das Lajes, outras instituições, técnicos de serviço social, dirigentes de instituições sociais e fiéis, em geral, que estão aqui a participar pelo apelo que foi correspondido, ou pessoas, eventualmente, com responsabilidades sociais noutras instituições, sejam ou não diretamente sociais, sejam ou não diretamente eclesiais. Porque penso que devemos distinguir, haverá gente que está aqui a participar pela sua fé, pelo seu compromisso eclesial, e outras pessoas que estão a participar do seu compromisso eclesial, do seu compromisso social, mas não necessariamente eclesial. E, portanto, aí também se cruzam, que é curioso ver esse cruzamento. Dos lugares ou de ponte entre crentes e não crentes é precisamente esse serviço social e do bem comum. O bem comum é bem comum de crentes e de não crentes. E também quando trabalhamos para o bem comum, trabalhamos independentemente de ser crentes ou não crentes. Os crentes, cristãos e católicos têm determinadas motivações ou responsabilidades com determinada origem, que é praticamente um imperativo. Certamente que os que não são crentes também terão imperativos do ponto de vista da sua consciência humana e social, que também os faz estar aqui comprometidos com o bem comum da construção da sociedade. Não há ação pastoral da Igreja que não tenha uma dimensão comunitária ou social. Mas também, por outro lado, nem toda ação social é uma ação da Igreja. Isto não é novidade nenhuma, mas só que a gente possa esclarecer isso, depois os conceitos também são importantes. Isto é, a missão da Igreja é aquela que Jesus Cristo fez e que a Igreja procura ser fiel e dar continuidade. E na missão de Jesus Cristo há uma relação ao Pai e a Deus, e, portanto, antes de mais, a missão da Igreja é uma missão espiritual, que é conhecer a Deus e encontrar-se com Ele, com o Pai, como Jesus nos deixa. E daí uma dupla dimensão, o conhecimento da palavra de Deus e, portanto, a pregação, todo o trabalho da palavra, do ensino, da educação, que é uma função da Igreja, que a gente chama de evangelização. Tem depois uma função espiritual, estritamente espiritual, que é a oração pessoal, a oração comunitária, quando os cristãos se reúnem para rezar e que façam bem e com beleza, daí toda a liturgia, a importância que se dá às igrejas, culto, espaço do ponto de vista patrimonial, arquitetónico, onde as pessoas se encontram e se sintam bem, onde possam rezar, onde ter os coros, a decoração, todo esse trabalho. De facto, por exemplo, aqui nas Flores está muito apurado o espaço litúrgico, a Igreja, enquanto templo, enquanto edifício, quer do ponto de vista patrimonial, cultural, mas também enquanto as pessoas se juntam ali para rezar. E estes dois aspectos estão mais trabalhados que este terceiro que nos faz juntar aqui, de maneira que o mérito que tem também, que é a gente estar aqui a pensar numa área da Igreja que talvez é a mais pobre. O sofrimento de cada pessoa, a sua escravidão, as suas dores não são indiferentes a Deus. E Deus aparece como um bom pastor. E Jesus como um bom pastor. Mas quando a gente diz a ação pastoral da Igreja, é a ação de Deus ou de Jesus Cristo como um bom pastor. O que é que um pastor faria a um membro do seu rebanho? E, portanto, Deus não é menos que um bom pastor, é um bom pastor. E daí falar-se da ação pastoral da Igreja.
Essa ação pastoral tem estes níveis, que disse, do ensino, da oração, da liturgia e também do cuidado das outras, dos primeiros, não sei se primeiro não, dos membros da comunidade, isto é, que na vossa comunidade não haja ninguém que passe fome, não haja ninguém que passe frio, que esteja a dormir na rua, que esteja abandonado ou que esteja sozinho, porque isto é um escândalo. E isso está na Sagrada Escritura, cruzado para dizer que para que uma ação social seja pastoral é necessário que ela brote da continuidade da missão de Cristo. 3 critérios, só para dizer que um técnico de ação social, se for cristão ou se for católico, ele é técnico e é crente, é católico, portanto pode cumprir do ponto de vista profissional a sua missão e pode também cumprir do ponto de vista da sua responsabilidade crente também a sua missão. Mas nem toda a ação social, podemos dizer, é uma ação pastoral. Não é? Para que seja ação pastoral, o que é que implica? Que essa ação brota da continuidade da missão de Cristo, isto é, a missão de Cristo era esta. Então, eu tenho de continuar a missão de Cristo. Se Cristo é que estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Quando a gente faz esta pergunta, isto passa a ser a ação pastoral. Porque é a ação de Cristo como pastor. Outro critério, brota do caminho presente até à construção do reino de Deus. Por exemplo, Jesus diz muitas vezes, o reino de Deus já está no meio de vós, essa pessoa não pode ser excluída do reino de Deus. Então, se o meu critério é o reino de Deus, a soberania de Deus, onde um pobre, onde um deficiente, onde uma criança, onde um velho tem lugar, então se o reino de Deus é destes, então se eu estou implicado na construção do reino de Deus, se o meu critério, a minha chave é reino de Deus, então esse critério também faz com que a minha ação social seja uma ação pastoral. Se eu tenho consciência que a presença da Igreja no mundo é transformar este mundo em reino de Deus, então a minha ação social é também uma ação pastoral. Portanto, isto só para distinguir que a ação social não esgota a ação pastoral, mas nem toda a ação social é uma ação pastoral. A Igreja, desde a origem, fez da sua vida um repetir sempre novo das palavras de Jesus para criar comunhão à sua volta. Isso aparece no livro dos Atos dos Apóstolos, que já fiz referência. Aparece, por exemplo, na primeira carta de São João. Nós conhecemos Jesus Cristo, estamos em comunhão com o Pai. Mas não podemos estar em comunhão com o Pai se não estivermos em comunhão, se não fizermos caso uns dos outros, se não repararmos uns nos outros. Desde o princípio que a identidade da Igreja é construída por 2 coordenadas indissociáveis, a evangelização e a comunhão. Não aparecem como elementos distintos, mas como 2 dimensões da mesma Igreja que transmite o seu Senhor na medida em que é comunidade. Os próprios ministérios são avaliados pela realidade da comunhão a cujo serviço estão. Em Atos 6, este capítulo que fiz referência, há que servir a comunidade de tal maneira que não se rompa a comunhão. Daí aparece nos diáconos. E se deixe para os apóstolos o serviço da evangelização ou da pregação. A missão é a mesma. Ora, a comunhão, que parece um conceito abstrato, vive-se, ensaia-se e experimenta-se em comunidades concretas. Quando a gente fala numa ilha pequena, não deveria de haver várias entidades a dar resposta aos mesmos problemas e depois nenhuma a não dar resposta nenhuma a um problema existente. Isto é, nós ali estamos concentrados nesta resposta, então vocês vão para ali. E temos este problema e não temos resposta, então vamos procurar criá-lo a nós para que isso seja possível. Portanto, se temos um apoio ao domicílio e não precisa de 2, vamos pôr só 1, mas temos aquela necessidade e ninguém acode, então, pelo amor de Deus, uma instituição procura resposta para ser a solução a um problema para o qual não existe resposta. Pronto, a engenheira Anabela irá concretizar mais um bocadinho. Ainda lhe deixei tempo para isso. Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral. Vai ter a palavra a engenheira Anabela. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Um agradecimento muito especial à Cáritas aqui paroquial Nossa Senhora do Rosário, das Lajes, mas nós gostaríamos muito que não fosse só das Lajes, que fosse desta comunidade da Ilha das Flores. Queria começar primeiro por este desafio. Eu vou dividir a minha conversa convosco em dois pontos. O primeiro é a identidade e a missão da Cáritas e depois passaríamos para o segundo ponto,
para um acolhimento de proximidade. E começaria por dizer-vos, penso que a maior parte já conhece esta organização. A Cáritas é uma organização da Igreja Católica, presente em todos os continentes, junta numa entidade chamada Cáritas Internacional, que está dividida por 7 zonas, portanto, mais 2 que os continentes, por 7 zonas no mundo inteiro e praticamente em todos os países do mundo. Depois, cada uma das tais 7 zonas, no caso Cáritas Portuguesa, está junta à Cáritas Europa, que é uma das 7 zonas da Cáritas Internacional, e a Cáritas dos Açores e a Cáritas das Flores estão incluídas na Cáritas Portuguesa. E, portanto, é esta a representatividade da Cáritas no seu todo. Onde está um problema do homem, aí deve estar a Cáritas. Portanto, é uma única identidade. O serviço, sobretudo, aos mais pobres e aos mais fragilizados. E esses pobres e fragilizados não quer só dizer que são os pobres de meios materiais, mas são os pobres que é a tal idosa que pode estar num palacete, mas que está sozinha. E se a solidão é uma forma de exclusão, de pobreza, de marginalização, de sofrimento, portanto, a Cáritas deve estar também com essa idosa, que até pode ter muitos bens materiais. Mas ela deve estar sobretudo para aqueles que estão mais fragilizados, para esta idosa. Mas se esta idosa for ainda acometida por pobreza, então a Cáritas deve estar prioritariamente para a idosa mais pobre do que para a outra que já tem mais algum conforto, porque pelo menos tem algum dinheiro. Portanto, isto é, os espanhóis utilizam uma expressão que eu penso que identifica muito bem essa identidade da Cáritas. Para os últimos dos últimos. Isto é, para os que estão mesmo no maior sofrimento. Eu não iria usar a palavra pobreza, mas iria usar o maior sofrimento. Como missão, são apontados, sobretudo, 3 níveis de missão para a Cáritas. O socorro na emergência social, nas tragédias, nas catástrofes, o socorro imediato, portanto, a ajuda humanitária. E é exemplo disso a ação da Cáritas nos Açores, pelo sismo de 80, pelas cheias da Água-Alva, pela derrocada aqui o ano passado na Rajanzinha, nos fogos no continente, na catástrofe da Madeira, vamos depois nos fogos há meia dúzia de anos atrás, vamos depois para o mundo e podemos ver a catástrofe dos terremotos, do Haiti, da fome no Sudão, no Corno da África, dos problemas dos migrantes nos países, sobretudo ali no norte da África, e o desespero por sair destes países e o sofrimento que estas populações têm e o socorro que é necessário dar-lhes. Portanto, o socorro à emergência como uma das principais missões da Cáritas. Em segundo lugar, a animação da pastoral social, isto é, um outro desafio que é lançado a toda a organização, de ser uma mão, um braço da própria Igreja na concretização da sua missão evangelizadora e como fazê-lo animando as comunidades cristãs a tomarem consciência do seu papel como cristãos, mas depois da sua forma de associação em irmandades, em organismos, em serviços, seja naquilo que for, para se tornarem mais próximos dos problemas dos homens do seu tempo. Portanto, um outro aspecto. E depois, o desenvolvimento de respostas concretas, sobretudo para a promoção das pessoas. Isto é, havendo necessidades que são detectadas por sendo animada a pastoral social e existindo de facto grupos que têm consciência daquilo que são as necessidades, então agora há que dar resposta às necessidades e ao mesmo tempo promover as pessoas de forma a que elas ultrapassem as necessidades que vivem ou que sentem. E é no
segundo ponto desta missão da Cáritas, que eu gostaria de centrar hoje mais aquilo que iria conversar convosco, serviços paroquiais de ação social para uma cultura de dádiva. E, no fundo, eu gostaria muito que hoje, também é resultado da situação que vive a Cáritas paroquial de Nossa Senhora do Rosário, penso que este é o momento certo para esta nota pastoral e para esta situação concreta desta Cáritas, que eu ontem dizia ao Padre David que estava no fim da Europa e ele dizia-me que não, estamos no princípio do mundo. E, portanto, eu penso que é mesmo estar no princípio. A situação que se vive hoje aqui, que vem perfeitamente em consonância, que esta Cáritas particular vive, que está perfeitamente em consonância com o pensamento que esta carta nos refere. Esta nota pastoral está exatamente a pedir-nos a todos que trabalhemos em conjunto e que nos centremos nas pessoas e nos problemas das pessoas e na formação que nós cristãos temos que ter para responder a este desafio que são os problemas dos homens do nosso tempo, sobretudo num tempo marcado pela tragédia que estamos a assistir no nosso país e na Europa. O mundo está mais ou menos dividido em 5 aspectos. E estes aspectos são a ação social como dimensão profunda e estrutural da comunidade eclesial. Um outro aspecto são os objetivos basilares e os princípios operacionais que a ação pastoral social da comunidade cristã, pastoral social, pode ter, algumas orientações estratégicas e alguns aspectos organizativos acerca do serviço paroquial de ação social, caso ele seja necessário, ou sobre o papel dos grupos Cáritas. A questão da grave crise social vivemos e que nos atinge e que nos obriga a examinar e a rever os modelos com que temos atuado e os modelos com que agora precisamos de atuar para responder às exigências e às dificuldades que vamos enfrentar e, ao mesmo tempo, procedendo aos devidos ajustamentos que vamos obrigatoriamente ter de fazer. E a proceder ao incremento dos serviços de ação social em todas as comunidades cristãs, e assim se cumpriria uma orientação pastoral mais anterior, de 1997. O desequilíbrio que tem sido notório nas nossas comunidades cristãs, como o Sr. Padre Helder, o Sr. Vigário-Geral já falava, entre aquilo que é o celebrativo e o anúncio e aquilo que é este outro ramo da pastoral, a pastoral social, no fundo, a valorização que é preciso que as comunidades cristãs deem a este terceiro fator da vida da Igreja, que é a caridade. E uma caridade que, além de ser individual, que pertence à natureza de cada um de nós, deve ser uma caridade organizada como resposta de uma comunidade cristã. A fé cristã, não limitada ao setor religioso, nem vivida de modo individualista, coloca o serviço, a diaconia da caridade no coração da identidade eclesial, como recordou o Papa Bento XVI. Este é a Cáritas que seja, aliás, define a Cáritas como sendo a instância típica e oficial da Igreja para a promoção da ação social da mesma. Portanto, isto vem referido no número 31 da Orientação Pastoral de 1987. Se calhar é esse desafio que é hoje lançado à mais pequena comunidade cristã. E nós hoje estamos numa das ilhas com comunidades cristãs mais pequenas nos Açores. Mas também, por isso, é um imperativo, talvez, onde seja mais fácil lançar este grande serviço que pode ser esta atenção individual, porque é mais próxima, organizada. E de caráter comunitário global. Este comunitário global significa isto mesmo, das forças vivas e não nos fecharmos dentro da sacristia. Isto é, não nos fecharmos dentro da Igreja. A Igreja não existe para si. A Igreja existe para servir o mundo. Portanto,
na linha da frente, mas que também se preocupe com a humanização das estruturas, quer das estruturas que gere, se tem estruturas para gerir, mas, sobretudo, das estruturas, através de mecanismos que depois o Sr. Padre David pode explicar, possam chegar à Conferência Episcopal no sentido de saber, mas afinal, esta ação da Igreja em Portugal, sem ser a das escolas, sem ser a disto, aquilo que já conhecemos, esta ação dos cristãos em comunidade, quanto é, o que é, quantos voluntários tiveram envolvidos, quantas pessoas socorreram. Isto também é importante. Debate, perguntas, portanto, aceitamos as inscrições. De qualquer forma, gostaria também de dizer que em relação, e falo concretamente à Misericórdia de Santa Cruz, que nós temos uma estreita colaboração com o Instituto de Ação Social, que aqui está presente, através da doutora Isabel, como com outras pessoas que conhecemos e que fazem parte da nossa comunidade, no sentido de estarmos atentos a alguns problemas, nomeadamente a necessidades várias da nossa população. Se me permite, Dr. Helder, eu gostaria só de lhe corrigir que, infelizmente, nós ainda somos menos de 4.000, porque nos últimos censos já estamos com 3.700. E uma população demasiado envelhecida, o que vai-nos, com certeza e infelizmente, trazer alguns problemas que neste momento ainda não estão propriamente a aparecer, mas que no futuro é muito provável que tenhamos mais algumas preocupações, nomeadamente os idosos que se encontram sozinhos, sem apoio, os idosos que vão ter dificuldades várias e que hoje já têm, porque as pensões são muito pequenas e com aquilo que consomem em termos de medicamentos leva uma grande parte, uma parte mesmo substancial da sua reforma para a medicação e, portanto, isso traz-nos problemas vários. Devo dizer... Começar por me parecer, dever ser dito, que acho que está fazendo uma grande falta que as comunidades, toda a gente e as instituições se situem no tempo atual. Ou seja, o tempo que estamos vivendo não tem nada a ver com os tempos nem de há um ano atrás, nem de há 2, nem de há 5 e muito menos de há 10 ou de há 15. Ou seja, nos Açores, isto ainda está, enfim, disfarçado, por razões que toda a gente entende, por mais uns meses, a real situação, mas é evidente que aqui também existe crise. E ela vai aparecer. É evidente que tem de aparecer. Não aparece em todo o mundo, é evidente que só há meia dúzia de pessoas que acreditam que ela aqui poderia não chegar. Era bem bom se as entidades públicas têm que passar a olhar para os problemas de uma forma diferente e também a usar os seus recursos de uma forma bem diferente. Porque, senão, dá-me a impressão que a situação ainda vai piorar muito mais. Depois, o que é possível, na minha perspectiva, que seja feito, desde logo, da parte das IPSS? Essa consciencialização do tempo em que estamos, para já, julgo que deveria aconselhar muito menos proliferação de respostas. Porque às vezes há entidades públicas que querem fazer as coisas que não lhe competem também fazer. Porque se a gente reparar na legislação das câmaras municipais e das juntas de freguesias, está lá bem assente em legislação, que também eles têm responsabilidades sociais. Eles esquecem-se às vezes essas responsabilidades, eles às vezes querem fazer delegações de competências para poderem angariar algum dinheiro e depois acabarem por não fazerem nada e esquecem-se que o FEFEFE, que é o dinheiro que vem do Estado, uma parte deste dinheiro deverá ser aplicado na ação social ou na sua freguesia. O que foi pedido a eles foi apenas que junto com a Caritas se fizesse um levantamento. A gente pedia que eles nos indicassem as pessoas que tinham necessidades de Caritas intervir. Seja uma visita, nós até tínhamos pensado na companhia, o que a gente chamávamos de haver uma companhia que fosse semanal, passar alguém voluntário ou mesmo um funcionário da Caritas, passar por lá e perguntar se estava tudo bem, se precisava que alguém fosse à farmácia, se precisavam de alguma coisa.
ter aquela atenção e ele está a saber que aquela, de 15 em 15 dias ou naquela semana iria alguém aparecer lá e perguntar se estava bem, se estava tudo ok, não sei o quê. Isso morreu um pouco porque pronto, não houve ali aquela colaboração. Exatamente, é isso que também, exatamente, é isso que hoje se vê aqui, é que não há presença de apenas, penso que só uma junta de freguesia que esteve aqui presente, é pena, porque acho que... Eu já, aqui há tempos, num desses colóquios, intervi em relação aos jovens, que efetivamente os nossos jovens hoje em dia, além de serem o nosso futuro, que são, sem dúvida, estão extremamente desmotivados em tudo. Eu falo porque tenho um filho e já na altura intervi a questionar o que é que seria possível fazer. O Sr. Doutor há pouco disse que onde há um problema do homem está a Cáritas, ou deve estar a Cáritas. E efetivamente, se há um problema na questão dos jovens, a Cáritas também poderia estar presente neste tipo de problemas, não é? Em tentar solucionar alguma fazer um acompanhamento, por exemplo, que é para mim uma parte muito importante. Eu falo porque em casa lá está uma desmotivação total, sem perspectivas de futuro, sem saber o que é que, com 16 anos, sem saber o que é que pode vir a acontecer na sua vida. Há dias o meu filho virou-se para mim e disse: "Oh mãe, eu até gostava de estudar." E é desesperado, porque ele era um muito bom e no momento do outro realmente quer desporto. Se deixar, ele vai de manhã à noite para o desporto e isso vai. Agora, eu digo: "Edi, vai estudar." E é uma complicação. E quando o Bruno fala fazer algo, tentar, porque nós tentamos, mas se haver alguém conseguisse talvez motivar, fazer outra coisa com esses meus, tentar abrir-lhes talvez mais os olhos do que nós não estamos a conseguir paz, é nesse sentido penso que o Bruno estava a falar, a referir-se, não sei se era isso mais ou menos, mas penso que era mais ou menos isso. Com respeito aos escoteiros, durante 2 anos, eu ia para Santa Cruz com a minha filha, para os escoteiros. Portanto, ela foi crescendo, acabou por... As amigas daqui, uma desistiu, portanto, éramos um grupo de 4. E uma vez ia eu, outra vez ia outra mãe, normalmente éramos nós as duas que vamos aos 4. Uma desistiu, outra desistiu e acabou. Que é ajudar os nossos jovens, dar-lhes princípios, porque os escoteiros também se aprende a fé, também se aprende a partilhar, a conviver com pessoas, essencialmente, que é importante e que os nossos jovens também estão a perder esses princípios. E é mais fácil realmente pegar na PlayStation e jogar ou sair ao fim de semana com os amigos do que se enfiar num acantonamento ou num acampamento a aturar chefes que são chatos, que pedem para fazer isto e aquilo e tenho que cozinhar, coisa que a minha mãe não me obriga em casa. Portanto, os escoteiros, como qualquer outra associação aqui, têm ensinamentos para a vida e isso é importante. E, portanto, eu própria tive que chamar a atenção de uma funcionária, que já hoje não funciona lá, porque ela ia à casa das pessoas, mas depois vinha contar o que é que se passava nas casas. E eu penso que quando há admissão pessoal, se as pessoas tivessem que ter um compromisso de sigilo profissional, que era o ideal. Porque um dia ela contou que tinha que me contar, disse: "Eu vou escutar, mas faz de conta que eu não ouvi." Porque o que a gente vê nas casas não é para publicar. Porque essa pessoa, se tem esse problema, não é a mim que tu tens que dizer que a pessoa se chega.